Por gentileza, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, verso 35. E depois da leitura, eu faço aqui as considerações, tá bom? Aproveitar que você está de pé. Marcos, capítulo 4, verso 35. Texto bastante conhecido. Ontem nós falamos aqui, e o pastor Arnob nem sabia, ou não sei se viu depois, mas falamos sobre Daniel, pastor Arnob, sobre resiliência, e falamos 5 coisas de Daniel, por que ele não se contaminou. Primeiro, porque ele acreditava que a vida com Deus era, ele acreditava que Deus respondia às orações, ele acreditava que Deus estava no, ele criou relacionamentos e ele tinha visão espiritual. Hoje nós vamos aqui em Marcos 4:35. Quem encontrou, diga amém. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os seus discípulos o acordaram, dizendo: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se e aquieta-se. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como que é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quantos podem dizer amém? Vocês já me conhecem, vocês sabem do jeito que eu prego para jovem. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: se conversar, se for no banheiro, se mexer no celular, vai ficar solteiro. Amém. Pode sentar, Deus te abençoe. Glória a Deus, né, irmãos? Pelo menos 15 glória a Deus para Jesus começar a trabalhar aí, viu, irmão? Gente, estou muito feliz, né? Muito feliz de poder retornar esse ano. Eu quero aqui já começar o meu agradecimento, né, a Deus pela oportunidade. Pastor Arnóbio Tavares, obrigado, pastor, mais uma vez. O senhor me ensinou um negócio ano passado, tomar sopa com café. Eu não tinha feito isso ainda não, mas eu guardei isso no meu coração, que lá em Rio Largo eu tomei sopa e café em cima. Isso é coisa boa. Podia ser café com bisnaga, mas foi com sopa. Amém ou não? Feliz aqui, obrigado pastor Márcio, obrigado ao presbítero irmão Anderson, ao Hélito, a Jéssica, a todos os coordenadores, rever aqui todos os pastores, obreiros, e trago um grande abraço da nossa igreja na cidade de Campinas, São Paulo, do nosso pastor presidente, pastor Paulo Roberto Freire da Costa, que é o filho do nosso querido pastor José Hélito. Amém, irmãos? Para mim foi uma surpresa muito grande. Na verdade, eu estava quase indo embora, né, quando eu vi o pastor Genival Bento entrando, porque vocês vão entender, bajulação é uma coisa, mas honrar é outra coisa. Então, bajulação, homem de Deus não gosta de ficar sendo bajulado, mas o princípio de honra, a gente tem que aprender a honrar. Eu estou dizendo honrar por quê? Porque o pastor Genival Bento, ele, para mim hoje, né, olhando assim da forma de pregação e da humildade, para mim é um dos melhores pregadores que eu já vi pregar. E eu não estou falando, eu poderia falar perto, longe, não tem problema, mas só de olhar a gente sabe da humildade, e ele também reconhece que é o Senhor que faz todas essas coisas. Mas ele esteve o mês passado na nossa igreja, no congresso das irmãs do Círculo de Oração, e a minha esposa e minha mãe estavam cantando no grande conjunto, no conjuntão lá. Eu não pude estar lá, mas elas ficaram muito felizes, porque o Senhor deu atenção para elas. Olha que coisa, uma coisa simples, mas elas falaram: nossa, ele é muito humilde. Eu falei: a minha mãe, que conheceu o pastor Genival Bento,
ela deu muito trabalho, né? Ela bateu muito em mim. Eu vou responder de novo. Bateu muito em mim, irmão. Se Jesus não salva a vida da minha mãe, ela está batendo em mim até hoje. Pensa numa baixinha invocada, irmão. Ela só ensinava a gente a arrumar briga. Uma vez entramos dentro de um ônibus em Campinas, um camarada foi pular catraca, ela não, nem dona da empresa é de ônibus. Ela pegou o cabo de vassoura e bateu no cara, porque o cara não pagou a passagem. Então a minha mãe era mais ou menos assim, mas Jesus salvou, e hoje ele é dirigente do círculo de oração, amém ou não, irmão? Mas se vacilar, ela continua batendo também, irmão, amém ou não? Então, pastor, obrigado, viu? Eu não sei o que deu no avião lá, mas na passagem dos Estados Unidos, mas foi para mim uma surpresa muito grande, viu, pastor? Amém. Queridos, ontem nós falamos aqui sobre Daniel, e hoje eu entendo que, por ser um domingo, muitos da igreja local que participam do culto de domingo também vieram receber uma palavra da parte de Jesus. O trabalho é voltado à juventude, onde foi uma palavra específica, mas hoje Deus colocou no meu coração para a gente falar de 3 situações aqui, baseado no texto de Marcos 4:35. A gente sabe, e os adultos aqui também, que já passaram da fase da adolescência, da juventude, que todos nós enfrentamos em nossas vidas momentos de dificuldades. E você ser uma pessoa resiliente é você ser resistente também às adversidades que surgem na nossa vida. Quando a gente fala para a juventude, principalmente aí para a galera dos 13 aos 20 anos, porque a adolescência ela é dividida em 3 fases, e eu falei isso ano passado, que dos 11 aos 14 anos é a fase que o adolescente entra na puberdade. Então as mudanças, elas não são somente a questão da idade, mas tem mudanças físicas, mudanças hormonais, né? Mudanças principalmente espiritual. E essa fase da puberdade, Jesus também passou por ela. E é muito legal nessa fase, porque a gente vê a transformação na vida dos adolescentes que estão chegando. Por exemplo, você pega um menino aí de 12, 13 anos, do nada ele aparece com um bigodinho aqui, gente, muito legal. Um bigodinho assim, muito maneiro, né? Que na verdade não é um bigode, é um código de barra, irmão. É um negócio muito louco, né, irmão? Você olha assim, é um código de barra. Tem uns que vêm com aqueles um pouquinho mais aqui, como que é cavanhaque, né? É cavanhaque? É código de barra, aquilo é um QR Code, irmão. Aquilo lá, você olha, parece um QR Code, né, irmão? Não estou falando que nada de contra barba, não é nada disso não, mas é só para você ver a mudança que ele tem. As meninas, não é? Também vêm mais produzidas, culto começa às 18, às 15 já está lá, né, se trocando, se arrumando na chapa, na progressiva, no milagre, na oração, no jejum, né, para chegar aqui na igreja, né, toda alinhadinha, porque o adolescente ou jovem da outra congregação vai estar aqui também, e aí já começa o remefly, né? Não é para namorar na adolescência, mas já começa aquele negócio, né? Estou orando por ti, né? Deus tem promessa para mim e para você, e eu vi você dentro dessa promessa. Aquela coisa, né, meu irmão, aquela lábia evangélica, né? Jesus te ama e eu também. Então é umas coisas assim bem diferentes. Depois vem a fase do meio da adolescência, que é dos 14 aos 17, que é a adolescência chamada nuclear, é o meio da adolescência. E nessa fase, as maiores decisões de um ser humano acontecem entre os 14 aos 17. Eu disse o ano passado, o maior número de afastados do evangelho se afastam entre os 14 e os 17 anos. Pode perguntar para qualquer pessoa que desviou, com quantos anos saiu da igreja? Com 15, com 16, com 17. Mas também o maior número de conversões a Jesus é entre os 14 e os 17 anos. O maior número de conversões a Jesus é entre os 14 aos 17 anos. É mais ou menos assim, se o diabo leva 1, Jesus traz 2, se o diabo leva 2, Jesus traz 4, se vai 4, vem 8, se vai 8, vem 16. Eu vou falar até essa da glória a Deus. Vai 16, vem 32, vai 32, vai 64, vai 64, vem 128, e assim vai. Por causa do quê, pastor Bisnaco? Por causa do poder da influência que essa geração tem.
Aqui eu não vi, graças a Deus, mas lá em São Paulo tem muito. Quando uma menina levanta para ir no banheiro, na hora do culto, o poder de influência dela é tão grande que ela consegue levar mais 5 junto com ela. Miga, vamos no banheiro, miga, vamos no banheiro, miga. Daqui a pouco o pastor abre o olho, parece que foi o arrebatamento da igreja, o pastor ficou e todo mundo foi embora. Mas os meninos aqui não faz isso não. E aí, mano, vão no banheiro comigo? Você é louco, varão. Aqui não, meu irmão, aqui não. Aqui o poder de influência é outra coisa, amém ou não, gente? E depois dos 17 ao 20, que é a adolescência juvenil, que é, eu estou vendo aqui a maioria hoje que está nessa fase, onde as responsabilidades aumentam. Vem o Enem, vem o trabalho, vem a faculdade, né? Tem pai e mãe de adolescente jovem aqui? Levanta a mão, por favor. Eu vou falar, se não der glória a Deus, você vai perder a oportunidade, tá? É a fase de arrumar o quarto, é a fase de ajudar a mãe a lavar banheiro, é a fase de cozinhar, é a fase dos meninos procurar emprego, é a fase de querer estudar mais, é a fase de pegar o tênis quando chega da escola que larga no meio da sala, eita, glória a Deus. É a fase de ajudar o pai a carpir o quintal sem querer piques em troca, eita, glória a Deus. É a fase da responsabilidade. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? É porque nessa fase a gente enfrenta também tempestades. E quando eu li esse texto aqui hoje pela tarde, Deus colocou no meu coração, é até difícil você falar de mar morando no interior de São Paulo para os irmãos que moram aqui à beira-mar. É até complicado, mas vamos entender. Capítulo 4 de Marcos, Jesus, ele recebe tantas pessoas para ouvi-lo, que ele pega uma barca e ali na praia ele começa a falar em parábolas, para que as pessoas pudessem entender o linguajar, a história que Jesus queria apresentar o reino de Deus. Chega num determinado momento, Jesus então despede a multidão e agora ele ordena que os seus discípulos entrem no barco. Vou repetir, ele ordena que os seus discípulos entrem no barco. Quando ele diz aos seus discípulos, entrem no barco, das 3 situações que eu quero falar aqui rapidamente do capítulo 4, do 35 ao 41, a primeira coisa que acontece é que Jesus libera sobre a vida dos discípulos uma palavra, mas uma palavra tão certa que não, na mente dos discípulos, haveria qualquer tipo de problema durante o percurso. Caminhar com Jesus, muitas vezes a gente espera que ele revela tudo, mas Jesus nunca vai revelar tudo de uma vez, porque Jesus te conhece. Se ele revela tudo no domingo, você não aparece aqui na terça. Se ele revela tudo na terça, você não vem na ceia. Se você vem na ceia e ele revela tudo, você não aparece no domingo. Então Jesus, ele revela a cada dia um pouquinho para a gente poder entender o que ele tem para nós. Jesus ordena que os discípulos entrem no barco, então vem a primeira situação. Jesus disse, entrem e atravessemos para o outro lado. Jesus não disse que ia ter tempestade, Jesus não disse que ia ter vento, Jesus não falou que ia dormir um pouquinho, Jesus só libera uma palavra sobre a vida dos resilientes, dizendo, vamos chegar do outro lado. Ou seja, a primeira voz que a gente vai ver aqui é a voz da promessa. Qual é a promessa? A promessa que vão chegar do outro lado. Eu não sei qual é o histórico da sua vida. Eu não sei se você vem de um lar muito simples, que o pai ainda não é crente, que a mãe não está lá em casa, que são pais divorciados, que às vezes você até foi criado na igreja, mas eu tenho uma palavra para a tua vida. Jesus não está preso à sua história. Se ele tem promessa sobre a sua vida, você vai com certeza chegar do outro lado. Nós não estamos, com todo respeito, debaixo de palavra da economia, palavra da política, palavra do achismo. Não, eu e você que servimos a Jesus, nós estamos debaixo de uma palavra profética. Qual é? Chegaremos do outro lado, chegaremos do outro lado, chegaremos
Do outro lado, levanta a mão que eu tenho uma palavra para a tua vida. Nessa noite eu tenho um Deus que vai cuidar da sua vida nos mínimos detalhes. Oh, glória a Deus. Se foi Ele que te colocou nesse barco, levanta a mão para adorar, porque Ele tem a primeira palavra sobre a tua vida. Você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Oh, glória a Deus, você vai chegar do outro lado. Sabe, meu irmão, ontem eu até conversei com o filho do irmão Valdemar aqui, o Ita Anderson, é isso? Thay Anderson, né? Ele vem me explicando umas coisas assim. Pensa comigo, Jesus manda os discípulos entrarem no barco, ok ou não? Jesus fala assim para os discípulos, gente, versão 2024 aqui, entre no barco, Pedro, Tiago, João, entra no barco aí, que eu estava vendo aqui no Google a previsão do tempo, e ali no meio do mar vai ter uma tempestade, vai vir ondas grandes, vento forte. Jesus fala isso para os discípulos, sim ou não? Não, porque também não tinha. Mas Jesus poderia falar para eles, gente, se preparem. Tem um negócio lá no litoral de São Paulo, não sei se tem aqui, que chama Banana Boat. Já viu o negócio? É um bananão que a galera senta em cima e aí leva lá para o meio do mar. Tem isso aqui, chama Banana Boat. Quando o pessoal senta, o piloto, pastor Genival, fala assim, com emoção ou sem emoção? Se você falar com emoção, pastor, ele vai virar aquela banana, e aí, meu irmão, que caia um para o lado de lá, outro para o lado de cá. O dia que a minha sogra foi, eu falei para o cara, com muita emoção, eita glória, que eu queria que a sogra, né, pudesse andar sobre as águas aquele dia. Mas enfim, Jesus não falou se a viagem ia ser com emoção ou sem emoção. Jesus não falou assim, vai ter vento, vai ter tempestade. Jesus não falou isso. Por quê? Porque o meu Jesus não está preso à circunstância. Se Ele disse que você vai chegar, glória a Deus, você vai chegar, você vai chegar, você vai, eita glória a Deus, você vai chegar do outro lado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então os discípulos estão debaixo dessa palavra, da promessa. E aí eu volto alguns anos atrás na minha vida, que eu não nasci num lar cristão, meu pai abandonou a família, eu tinha 10 anos, eu não fui criado com um pai dentro de casa. Minha mãe, eu acho que por tantos problemas que ela passou na vida, ela ficou muito brava, não tinha muita conversa com ela. Eu lembro que a gente apanhava muito, mas também a gente aprontava. Tinha até a surra profética. Ela chegava do trabalho e batia. Por que nós estamos apanhando? Por aquilo que ainda tu farás. Era a surra profética. Eu não acredito em objetos voadores, mas na minha casa voava copo, panela, tamanca, eita glória a Deus, né, irmão? Faca. Não era nem uma surra, era uma tentativa de homicídio. E eu fui criado dentro desta casa. Uma família extremamente idólatra, mas não criou a gente dentro de nenhuma igreja. Mas eu me lembro então que Jesus salvou a primeira da família, a minha avó, a irmã Maria do Coque, a irmãzinha que quando entrava no culto não tinha esse negócio de eu só dou glória quando eu sinto, eu só dou glória a Deus quando Deus fala, não. A irmã Maria do Coque já entrava assim na igreja, eita, e era desse jeito. Eu sou da época, né, irmãos, aqui vocês também são, do aviãozinho de Jesus, já levanta um avião, já corre no corredor. Agora mudou, né, irmão, agora é drone, já roda e filma, estou sentindo a presença, agora é assim. Mas se é drone ou se é avião, eu não sei. O que eu mais assim me importo é se a presença de Deus está aqui nessa noite. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E ontem eu disse aqui que essa minha avó então, por ser o neto mais velho, ficava pegando no meu pé para virar crente. Eu cantava rap para ela, porque eu curtia rap. Eu curtia Racionais MC, Thaís DJ1, Black Mad, Zimbabwe, Chique Show. Eu dançava aquelas músicas, larga a tixa na parede. Mas ela não queria saber da largatixa. Ela cantava na mesma versão. Não adianta escapar. Jesus vai te pegar.
E naquele momento eu recebi essa palavra. Era a mesma coisa que Jesus está te dizendo: eu vou te colocar nesse barco. Não adianta querer fugir do propósito que eu tenho na sua vida. Olha para mim, jovem adolescente, seu pai e sua mãe têm orado por você. Não tente fugir do propósito que Deus tem na tua vida, porque se Jesus quiser te pegar, Ele vai pegar, vai usar, vai libertar, vai levantar. Você vai ser aquilo que Deus quer. Glória a Deus. Quem crê na promessa, levanta a mão e dá glória a Deus. Promessa, 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 promessa. Eu estou debaixo dessa promessa. Você está debaixo dessa promessa. Levanta a mão, você que tem promessa de Deus aqui hoje. Não adianta ficar preocupado achando que não vai dar certo. Não, se Jesus falou, está falado. Se Ele prometeu, está prometido. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Por quê? Você está debaixo de uma promessa. Promessa. É até engraçado, irmão, que eu aceitei a Jesus, né? E aí os profetas na época vinham falar: você vai para cá, vai para lá. E eu, não sabia de nada. Te colocarei lá. Eu também, nem nada. Eu me lembro que meu pastor na época era o bispo Samuel Ferreira, lá em Campinas. Ele pastoreava a igreja de Madureira lá. E um dia ele falou assim para mim: menino, domingo você vai dar um testemunho no culto na noite, da vitória que você recebeu. Na verdade, o meu primeiro testemunho, pastor Nobre, foi um desastre. Porque eu tinha uma semana de crente, eu não sabia falar que nem crente. Português, então, era só gíria. Eu só sabia falar, porque era gíria. Então o pastor me deu a oportunidade, primeira semana, lá na igreja, na congregação, não foi na sede. E eu aceitei a Jesus no domingo. Minha mãe me pôs para fora de casa no domingo. Eu fui morar com a minha avó no domingo, com a irmã Maria do Coque, porque minha mãe não aceitava filho crente. Na segunda-feira, Jesus abriu uma porta de emprego. Então foi um milagre extraordinário. Então no meu primeiro testemunho foi: eu compensei uma com o Pai do Senhor, estou muito feliz, Jesus arrumou um trampo para mim. Agora eu vou ter dinheiro para comprar umas peitas, uns boot, e vou ter dinheiro para comprar um rango, para levar para o barraco, para a coroa fazer um rango para nós. Amém, em nome de Jesus. Ninguém entendeu nada. Veio o intérprete e falou: não, irmão, Jesus abriu a porta de emprego para ele. Então eu fiquei com trauma de falar na sede, dar um testemunho. E o bispo Samuel dizendo: você vai dar testemunho. Quando ele disse isso, eu fiquei 3 meses sem aparecer no culto de domingo, para ele esquecer do tal do testemunho. Mas aí, pastor Genival Bento, sabe o que eu fiz? Fui para a casa da minha avó, lá tinha um quartinho cheio de bagunça, limpei a bagunça, tinha várias latas de tinta. Eu falei: eu vou começar a pregar para as tintas. Eu vou fazer essas tintas se converter. E eu vou perder a vergonha. Fiz um púlpito de madeira e comecei: eu cumprimento as tintas com a paz do Senhor. Vamos cantar o primeiro hino da harpa. E cantava: nós abrimos este culto e tal. E daqui a pouco, após o hino da harpa, o irmão Suvinil vai dar uma palavra de saudação. E logo após o Suvinil, o coral. Eita glória, coral canta o primeiro louvor. Porque nessa noite vai ter aqui o missionário internacional Sherry Williams, que vai trazer a palavra de Deus. Tem anjo, tem anjo, tem anjo. Deu para pegar, né? Tem anjo, tem anjo, tem anjo. E na hora do apelo eu dizia: você tinta que perdeu a cor, perdeu a textura, só vive no rolo. Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. E daquele dia em diante nunca mais preguei para tinta, mas preguei para essa Regional 5 aqui em Rio Largo, que Jesus pode, Jesus faz, Jesus tem. Quem tem promessa de Deus aí, levanta a mão, dá glória a Deus. Jesus tem promessa na sua vida. Oh glória. Você quer ser resiliente? Primeira coisa, acredite na. Dá um toquinho aqui, assim, no teu irmão do lado aí, diga assim: você vai chegar, filho. Você tem promessa. Tem promessa de trabalhar no reino, tem promessa de trabalhar no ministério, tem promessa.
tem promessa. Eu não estou pregando para só a meninada, não, já estou pregando para diácono, para presbítero, para evangelista. Eu já estou pregando para missionária, para esposa de obreiro aqui. Estou vendo vocês até de touca branca na cabeça já, fritando pastel na cantina. Receba essa promessa. Pastor, mas você está querendo dizer o quê? Que vale a pena trabalhar no reino e na obra de Deus quando você tem promessa. Porque Ele cuida de todas as coisas. Oh, glória a Deus. Então os discípulos entram no barco. E agora vem o bisnagatins aqui. Pensa numa coisa, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Gali. Imagine, começa a viagem, tudo tranquilo. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Gali. Tudo tranquilo. Jesus falou, vou tirar um cochilo, estou cansado. Aí eles vão caminhando, ou navegando. Aí eu vou falar que nem adolescente fala, do nada. Não, porque tem coisa que vem do nada. Fala sério, irmão. Você está bem de saúde, acaba o culto, do nada vem uma dor de cabeça. É ou não é assim? Você está lá, de boa, empregado, bem de vida, comendo bem, do nada, perde o emprego. Por quê? Porque as adversidades muitas vezes não dá para captar no radar da navegação que você vai passar por uma turbulência. Quer ver uma coisa? O ano passado eu vim aqui no mês de abril, Anderson. Foi ou não foi? Trabalhando 25 anos na mesma empresa. Uma fábrica de celular que acho que vocês conhecem, Motorola. 25 anos lá, batendo cartão, 12 horas por dia, pregando à noite, trabalhando de dia. Em novembro, dia 9 de novembro, cheguei para trabalhar, abri o notebook, 25 anos fazendo isso, chega o superior, chama o meu gerente, daqui a pouco meu gerente vem e diz, fui demitido. Daqui a pouco volta de novo, o outro superior vai no meu supervisor, vamos embora, você foi demitido. O que eu pensei na hora? Se o gerente supervisor foi demitido, eu vou ser promovido. Que coisa boa. Quem vai ser o gerente sou eu. Mas do nada ele vem, bisnaga. Olha o que ele falou para mim. Fala para me ensinar o Satanás. Levante dessa cadeira que agora você vai ser rico. Eu falei, como assim? Você promovido? Ele, não, você vai ser demitido. Eu falei, como assim que eu vou ser rico? Agora você vai poder viajar pregando aí a palavra de Deus. Eu falei, é verdade, eu não vou ser rico financeiramente, mas vou ser rico da promessa, vou ser rico do milagre, vou ser rico da bênção. Sabe por quê? Porque quem entra no barco que Jesus colocou não passa necessidade. Deus sempre cuida das coisas, Deus cuida dos mínimos detalhes. Quem está me entendendo, diga amém. Do nada, 9 de novembro, 7 horas da manhã, empregado. 10 horas, desempregado. Parece que eu entrei no barco, estou remando, do nada, hashtag, tá na rua. Aí eu falei assim, como agora, pastor Arnaldo? Eu vou chegar em casa e avisar a família que eu estou desempregado. Minha esposa que é mega calma, minha esposa é muito calma. Se você falar assim para ela no culto, está caindo o telhado. Ela fala assim, 1000 telhas cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não vou ser atingida. É a personalidade dela. Eu falei, Josi, eu nem sei como eu vou te falar, lê a carta. Aí ela leu a carta, terminou a carta, falou assim, nossa, você foi demitido? Eu falei, seu marido está desempregado. Ela falou assim, eu já sabia. Eu falei, como você sabia? Todo mundo estava vendo. Você não estava nem aguentando mais, né? Trabalhar, viajar. E eu orei, falei, Jesus, faz o melhor. Então, ele fez o melhor. O melhor para quem? Para você? Ela, para mim também, porque agora você trabalha no reino e lava a louça em casa. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu cheguei para minha filha mais velha, que é calma, igual a esposa. Falei, Giovana, reuni a família. O pai, no barco, Jesus colocou, do nada, o chefe veio, estou desempregado. A mais velha, que é calma, igual a mãe, falou assim, fica tranquilo. A gente pega limão, pega house, vai para o semáforo, vai vender água, vai dar tudo certo.
não vai faltar nada. Falei, legal. A mais nova, que é a worship. Ela olhou para mim e para minha esposa e falou assim: vocês estão acabando de me informar que agora, a partir desse momento, eu vou me tornar pobre. Eu falei, não, eu só estou te informando que você nunca foi rica. Ela, Bisnaga, o que você está querendo dizer? É que as tempestades, elas surgem às vezes do nada, como essa tempestade surgiu. Mas eu não estou preocupado se eu estou desempregado ou desempregado. Eu estou debaixo de uma palavra que Ele vai cuidar de todas as coisas. Levanta a mão, só quem vai chegar. Só quem vai chegar, levanta a mão para adorar. Só quem vai chegar. Eita glória, eita glória. Eita glória, eita aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui. Olha, jovem e adolescente, não tenha medo do futuro, não, você vai chegar do outro. Aí o texto vai dizer o seguinte, vai lá depois na Bíblia para você ver. De repente vem um vento, falam, segundo o local, a parte geográfica do Mar da Galileia, há o choque entre o calor e as montanhas que ali estão, que surgem de fato ventos, mas isso aí é lógica humana. O vento que surge agora no meio dessa tempestade, ele começa a levantar as ondas, e as ondas agora começam a entrar dentro do barco. E se a primeira palavra a gente pode tirar promessa daqui, a segunda é medo. Diga comigo, medo. Os discípulos passam então por um processo chamado medo. Medo do quê? Medo do barco afundar, medo de morrerem na viagem. E então Jesus confirma o medo dos discípulos, dizendo: por que vocês são tão medrosos? Por que está dizendo isso, pastor Bisnaga? Porque pós-pandemia, 70% o número de adolescentes que estão vivendo, ou jovens, crises de ansiedade, medos do que podem acontecer o amanhã. Nunca vi uma geração, em alguns estados que às vezes a gente vai em congresso de adolescentes que estão se cortando, se retalhando. Em um dos estados tinha uma moça que estava se queimando, e a pergunta é: por que você está fazendo isso? E ela dizia: eu não sei, mas é um sentimento que me traz medo, e eu tenho medo do amanhã. Medo nós podemos enfrentar no nosso dia a dia, sim ou não, irmãos? Pergunta para quem está ao seu lado: você tem medo de alguma coisa? Diga aí. Eu tenho medo. Posso falar do que eu tenho? Eu tenho medo de rato. Alguém tem medo de rato aí, irmão? Levanta a mão, por favor. O rato não fez nada para mim, mas eu tenho medo dele. Fazer o quê? As irmãs que têm medo de barata, tem medo de barata aí, irmã? Levanta a mão. O inimigo tem asa ainda e voa na sua direção, é ou não é assim, irmã? Eu tenho medo de 3R, eu tenho medo de raio, porque eu sou operado da coluna, eu tenho prótese aqui, então quando começa a dar raio, eu já quero me esconder, porque eu tenho medo do raio, entendeu? Ser um escolhido pelo pai do raio pegar. Eu tenho medo de rato, tudo com R, e eu tenho medo da Rosilei, que é minha sogra. Eu tenho medo desses 3 R's, não é? Então a gente passa por processo de medo, sim ou não? Sim ou não? Quem já teve medo de ficar doente aqui, medo de pegar, sei lá, um Covid na época, medo de ficar desempregado? Medo são sentimentos que acontecem na nossa vida, mas ela tem um porém. O que, pastor? Fazer com que você paralise no meio da promessa que Jesus colocou na sua vida. O medo quer te paralisar, o medo quer embaçar a sua visão, para você não enxergar o que Deus tem lá na frente. O medo quer deixar você ali atraído, tímido diante das circunstâncias. Mas eu vim lá de Campinas para te dar uma palavra, e eu creio que se você acreditar que a palavra é de Deus, hoje você sai daqui diferente. O que? Jesus está aqui nessa noite para tirar da tua vida todo medo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu conheço jovem que não tem medo de dormir com tudo escuro.
Ô, deixa eu só falar uma coisa para você. Com luz acesa, abajur ligado, luz escura, vai dar na mesma. Se tiver medo de alguma coisa, não tem medo de luz. Entendeu ou não? Então apaga a luz e dorme, irmão, que a energia está cara. Entendeu ou não? Deixa eu contar um negócio para vocês. Há 12 anos atrás, quando eu operei a coluna, eu fiquei assim, 30 dias de cama. E eu dormia muito de dia por conta dos remédios, e à noite eu ficava acordado. Pensa. O vizinho da casa de baixo veio me visitar. Sempre tem um vizinho gente boa, né, irmão? Sempre um vizinho gente boa. Mas no caso desse daí não era gente boa, não. Ele não vai assistir o que eu estou pregando aqui. Mas ele veio me visitar, entrou na sala de casa, ficou olhando, pastor Gival, ficou olhando, Anderson. Eu falei, o que foi que você está? Ele falou, como que você comprou essa casa? Eu falei, comprei com dinheiro e financiei o resto. Ele falou, você não sabe a história dessa casa? Eu falei, irmão, eu estou operado, não quero saber não. Ele falou, eu preciso contar, pastor, eu preciso contar o que aconteceu nessa casa. Eu falei, mas não quero saber. Ele falou, mas eu preciso contar. Eu falei, então conta. Ele falou, você não sabia que aqui nessa sala, a ex-dona da casa, ela morreu sentadinha na cadeira de roda com o olho aberto, e ninguém conseguia fechar o olho dela. E todo mundo que vinha comprar essa casa disse que ela aparecia para as pessoas. Eu falei, meu amigo, assim, eu posso até acreditar no que você está falando, mas aqui em casa a gente já orou quando nós entramos, já clamamos o sangue de Jesus, já expulsamos. E se ela aparecer aqui, meu irmão, né, pega ela com a cadeira e joga lá para a quebrada. Não morreu a primeira, morre na segunda, mas aqui ela não apareceu não, aqui tem o sangue de Jesus. Que não tem medo não, vamos lá, vamos fazer uma oração agora. Aí fiz uma oração por ele, o cara veio me visitar e eu que orei por ele. Legal. Só quando chegou a noite em Campinas, começou a dar um temporal. Os raios batiam lá no quintal, vinham pela cozinha e o clarão ia até o quarto. E daqui a pouco barulho de trovão e raio. E eu não sei aqui em Maceió, mas lá em São Paulo, barulho, o medo, ou o vento, ele tem voz. Já viu na janela da tua casa quando está ventando? Não é assim, irmão? Isso é a voz do vento. É a voz do nada, raio, e o barulho na janela. Eu acordado, primeira coisa que veio na minha cabeça: olha o que eu falei, pastor Arnaldo. Eu falei assim, Jesus de Nazaré, olha a chuva que está lá fora. E do nada vulto entre o quarto e a sala. Eu falei assim, não é possível que ela veio se esconder da chuva aqui dentro. Sangue, fogo e água. Minha esposa dormindo. Se eu falo minha esposa, ela fala assim, não, vê que ela quer, tranquilo. Já fui levantando, cantando o hino grandão, grandão, da Galileia. Só que Só que entre o quarto e a sala eu pus a mão primeiro e comecei. Eu repreendo. Porque vai que puxa a minha mão, né, irmão? Ia ser complicado. Mas quando eu ponho a cabeça na sala, quem está sentada no sofá? Minha filha de 5 anos na época. Era a Rebeca. Quem está aí? Ela, Rebeca. Quantos anos você tem? Se ela falou 83, não era a Rebeca não. Sou eu, papai, tenho 5, eu não nasci para dormir. Eu falei, glória a Deus, mas o pai está aqui para te guardar. Eita glória, o pai é corajoso. Era nada, irmão, eu estava morrendo de medo. Tem hora que o medo vem te paralisar. Tem hora que o medo vem querer tirar a visão. Tem hora que o medo vem fazer você duvidar da promessa. Tem hora que o medo vai fazer você entrar em ansiedade, em crise, em depressão, falta de dormir. Tem hora que o medo vai trazer coisas sobre a tua vida. Mas hoje, Jesus está no teu barco. Mas hoje, a voz do vento vai desaparecer. Mas hoje, Jesus está aqui para quê? Para acalmar este vento, acalmar este vento, acalmar este vento. Vou falar acalmar o vento até 9 horas. Acalmar este vento, acalmar. Quem veio adorar é porque tem promessa de Deus na vida. Então glorifique a Ele nessa noite. Medo! Oh, glória a Deus! Os discípulos passam a sentir medo. Só que tem uma coisa. Se tem a voz da promessa, tem a voz do medo,
Mas também agora tem uma voz da surpresa. Porque eles vão até Jesus. Olha que coisa interessante. E eles vão acordar Jesus, pastor Arnaldo, parecendo, pastor Márcio, que a culpa de tudo aquilo era de Jesus. Porque eles vão até Jesus e falam assim: mestre, o senhor não se importa. Peraí, está dizendo que se importa, ele está querendo dizer que Jesus não está nem aí com eles. Você não se importa que a gente está perecendo? Então Jesus levanta. Então o vento está lá, uau, e o barco vai. Aí Jesus levanta. Mas Jesus levanta, irmão. Jesus levanta para quê? Quando Jesus levanta, ele levanta para fazer alguma coisa. Jesus nunca vai levantar para ficar, só observando. Jesus levanta para estabelecer o milagre aquele dia no barco e os discípulos viverem a promessa que Jesus tinha dito. Quem entendeu, diga amém. Jesus se levanta. Agora Jesus se levanta e ele agora vai conversar com o vento. Se você for na praça, na principal aqui de Maceió, e ver alguém conversando com o vento, o que você vai pensar dessa pessoa? Chama o CAPS, liga para o SAMU, tem um cara que está muito louco, trocar ideia com o vento. Aí Jesus olha para o vento e conversa com o vento. Vento, cala-te. Eu acho que os discípulos olham para assim: mas o que aconteceu com o mestre? Ele põe nós no barco, agora vai trocar ideia com o vento. Não estou entendendo nada. Uma linguagem adolescente jovem. E Jesus está pirulable. Jesus não está legal. Jesus vai lá: vento, cala-te. Irmão, o vento está lá. Do nada o vento faz assim. Mar, aquieta-te. As ondas voltam ao mesmo lugar que estavam. Eita glória. Você veio nessa noite para este culto para ouvir essa palavra. Hoje Jesus está liberando uma palavra sobre este vento que você está enfrentando, sobre as ondas que querem apagar, balançar, ou derrubar, ou afundar o seu barco. Jesus hoje está dizendo: cala-te, aquieta-te. E a Bíblia vai dizer que houve grande bonança naquele lugar, e todos que estavam ao redor do barquinho de Jesus, que havia outros barquinhos, começaram então a viver o milagre que Jesus tinha feito no barco dos discípulos. Olha aqui para mim, eu já estou indo para a reta final. Nessa fase da minha cirurgia, eu fiquei quase 3 meses sem salário. Quem já enfrentou aqui uma fase no INSS sabe do que eu estou falando. Tem um processo, perícia, vai lá, cartinha, vai no banco, recebe. 3 meses sem pagamento. Com 2 meninas, uma adolescente na época e outra criança. A minha esposa chega, Anderson, e mostra um pacote de arroz, um de feijão, e diz assim para mim: quanto que vai fazer compra? Eu falei: não tem dinheiro. Ela disse assim: só tem um de arroz e um de feijão. Eu falei: só? Ela falou: não tem mistura. Vocês falam mistura aqui também ou não? Mistura que fala? Eu falei assim: tem mistura sim. Ela: não tem. Eu falei: tem. Ela: onde? Eu falei: põe o arroz e o feijão no prato. Pega o garfo, mistura, a mistura que vai dar certo. Pastor Arnaldo, quando ela acabou de falar isso daí, toca o telefone. Alô? Pastor Paulo Freire. Ô Bisnaga! Foi meu pastor que me apelidou de Bisnaga, tá, irmão? Não tem nada a ver com sobrenome. É um pãozinho lá em São Paulo, entendeu? Parece, não parece? Jesus é o pão e eu sou a bisnaga, amém, irmão? Então estamos juntos. Toca o telefone, pastor Paulo. Bisnaga, oi pastor, tá tudo bem aí? Graças a Deus, pastor. Bisnaga,
Vamos estar recebendo 20 adolescentes da América Central, de El Salvador. Já arrumei casa para 10. E Deus mandou ligar para você que você vai colocar mais 10 amanhã aí na sua casa. Eu dentro de mim falar, foi Deus não, foi Deus não, foi Deus não. O pastor não está legal, ele não está no espírito, não foi Deus não. Eu, alto no telefone, 10 pastor aqui em casa, adolescente. Porque a minha esposa estava na frente com um pacote de arroz e feijão. Para ela fazer assim, não, manda embora. Mas eu olhava para ela, ela dizia assim, manda vir. Eu não entendi nada, pastor. Falei, minha esposa bugou, deu um remefly na mente dela. Se tem um arroz e um feijão, o que vai vir mais 10 com 4 é 14. Ela não está legal. Mas ela dizia, manda vir. E eu aqui no telefone para o presidente, nossa pastor, vai ser uma alegria inenarrável. Vai ser muito bom receber esses missionários. Tudo de El Salvador, um parecidinho com o outro, assim, ó. E você sabe que adolescente, irmão, ele come. Parecendo que é a última refeição antes do arrebatamento da igreja. Quem é pai de jovem e adolescente que levanta a mão? Você faz a compra, vai orar pela compra, não fecha o olho, irmão. Se tu fechar o olho, some tudo para o quarto deles. No dia seguinte chegam os adolescentes. Eu não sabia falar espanhol e não sei até hoje. Eu falei assim, arroz ferron. Vai ser assim, degusta a melhor comida no Brasil, arroz ferron. Vai ser essa daí. Aí eles chegaram, irmão, degusta arroz ferron, arroz, picanha. Não, picanha é diabo, não. Batata fritas, demônio, não coma não. Arroz ferrou. Legal. Olhei para minha esposa, eu falei, o que nós vai servir de janta? Ela falou assim, não sei. Mas ela dizia assim, a gente não vive por coincidência, a gente vive por providência. Ontem a gente falando que não tinha o que comer, o pastor manda vir 10 meninos para casa. Sabe o que é isso? O milagre está vindo da outra América. O milagre está vindo da outra América. O milagre está vindo da outra América. E eu fui recebendo. Quando os meninos chegaram, não passou 2 horas, para um carro na porta de casa. Um irmão, meu irmão. Pensa num irmão que só dá oferta se vê anjo, arcanjo, querubim. O cara é assim, mão fechada. Para com o carro na porta de casa. Pastor Bisaga, tá tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Quanto tempo? Pastor, não estou entendendo nada. Eu estava lá no atacadão agora, veio uma voz e disse assim, compra comida para 14 e leva na casa do pastor Bisnaga. Eu sei que aí só tem 4, porque 14, entra aqui para dentro, está lá os missionários orando e agradecendo. Sabe por quê? Porque quando você abre a porta da tua casa para a promessa, Deus cessa o vento, vem o milagre junto, e você sai nessa noite com a voz da surpresa, dizendo, quem é este? Mas quem é este? Mas quem é este? Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. Aleluia. Adolescente, olha aqui para mim. Jovens, fica tranquilo com o teu futuro. Não crie uma expectativa trazendo no seu coração ansiedade. Se você crê nessa palavra e é profética para a tua vida, lá no teu futuro tem um Deus que já preparou tudo para você, segundo a tua obediência. Mas o que acontece é que uma semana depois, os missionários lá em casa, irmão, se você não der um glória a Deus agora, eu não vou embora com o irmão Valdemar, vou pegar um Uber. Então me ajuda ele a levar embora. Uma semana depois, acabou tudo. No domingo não ia ter café da manhã em casa. Não tinha manteiga, não tinha pão, não tinha Nescau, não tinha Toddy, não tinha nada. Minha esposa entra no quarto, eu indo passeio, a pastor Genival, ela falou assim, amanhã não tem café. Eu falei, não tem? Então a gente decreta jejum aqui em casa. Nem a cachorra vai comer ração amanhã. Amanhã vai ser jejum mesmo. Missionário não está aqui para fazer turismo, está aqui para pregar. Então vai que tem demônio na rua, eles vão ter que estar em jejum. Então não tem comida? Não tem.
Café da manhã? Não tem. Fui para a ceia. Era uma congregação, uma cidade vizinha. O pastor lá me convidou para dar uma palavra. Era muito perto de casa, 4 quilômetros. Acabou o culto. Ele veio e falou assim: tem gasolina? Fiz assim: tenho, bastante. Pode ficar tranquilo, dá para ir voltar umas 40 vezes aqui. Ele falou: então tá bom. Do nada veio uma irmãzinha do coque na minha direção. Veio, colocou um papel no meu bolso, bateu no meu peito e falou assim: ora pelo meu velho, o nome dele está aí. Falei: amém, irmã, amanhã ele vai estar em jejum, vai orar pelo seu velho. O que a irmã quer que Jesus faz na vida dele? Que ele vai estar em jejum amanhã. Dependendo do que a irmã pedir, Jesus vai fazer. Não, eu quero que salva. Eu falei: ah, então tá bom. Veio a segunda irmãzinha do coque, com outro papelzinho na mão. Falei: pronto, é o segundo velhinho para a gente orar. Acho que é costume aqui da igreja. Mas ela coloca o segundo papel, não pede nada, não fala nada, só bate no meu peito e fala: Deus te abençoe. Cheguei em casa, pastor, fui lá tirar o terno para guardar o terno, minha esposa, e o café? Eu falei: não tem café não. Aliás, tem 2 velhinhos para a gente orar, eu oro por um, você ora pelo outro. Vai estar tudo em jejum. Falei: esses meninos comeram já a semana inteira, já está bom demais. E é só comer arroz e feijão, Jesus trouxe mais coisa. Ela: que eu, obreiro, você não tem um coração sensível? Eu falei: tenho sim. Vai, pega o nome do primeiro velhinho. Aí eu dei o nome do primeiro velhinho, Antônio José de alguma coisa. Só que quando eu fui pegar o segundo papel, não tinha nada escrito de nome de ninguém. Mas conforme eu ia desenrolando o papel, saiu do papel R$120. Nossa, você acha que você deu glória a Deus, você não tomou café lá, mas peraí. R$120. Aí eu fui tirando assim R$120, mas o problema não era o dinheiro. O mais interessante é o que estava escrito no papel. Eu fui tirando R$120. Quando eu li no papel, estava escrito a seguinte frase: para o café da manhã com toda a família. Para o café da manhã com toda a família. Quem está me entendendo, dá glória a Deus aí. Sabe, naquele dia a irmã não tinha Instagram, não tinha internet, não tinha nada, mas tem um Deus que diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos olham um para o outro e dizem assim: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Se a primeira voz é da promessa, a segunda do medo, diga com muito carinho para quem está ao seu lado: hoje Jesus tem uma surpresa muito boa para a sua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem surpresa de Deus chegando hoje para a tua casa. Tem surpresa de Deus hoje chegando na tua família. Tem surpresa de Deus hoje chegando no teu ministério. Tem surpresa de Deus chegando para essa juventude. Você vai ser resiliente a essas tempestades hoje, porque tem surpresa de Deus chegando. A tua faculdade já está preparada, o teu casamento já está preparado, o teu emprego já está preparado, a tua chamada já está preparada. Por quê? Porque hoje vem um Deus aqui neste culto dizendo: tenho surpresa boa para o teu coração. Quem crê, diga glória a Deus. E eu termino. Meninada pediu ontem para contar, eu vou contar em 2 minutos e eu já termino. Na verdade, esse vento, o vento do medo, ele agora traz aos discípulos um coração surpreso e grato pelo aquilo que Jesus fez. Eles chegam do outro lado. Mas hoje Jesus vai trocar o vento do medo para que você comece a sair deste culto debaixo do vento do Espírito sobre a sua vida. Eita, glória a Deus. Por que você está falando isso? Lembra da minha avó, irmã Maria do Coque? Quando eu aceitei a Jesus, eu não aceitei na Assembleia de Deus. Não aceitei na Assembleia de Deus porque eu falava que eu não queria ser uma velhinha ou um velhinho que nem a minha avó, que pulava, que rodava, que profetizava, que abraçava, que chorava. Eu falava: jamais que eu vou ser um jovem assim, louco, muito louco que nem minha avó. Eu não vou rodar no manto, eu não vou fazer nada disso. Por quê? Porque eu não queria ser da Assembleia de Deus.
Aceitei a Jesus em outra igreja. Mas aí, um dia, Jesus me deu um sonho. 5 de setembro de 92. Eu em cima do muro, na casa da minha mãe, porque eu estava com a vida dividida. Tinha dia que eu estava no culto, acabava o culto, eu saía para os bailes. Quando eu chegava nos bailes, os próprios colegas do mundo falavam: você não virou crente? Eu falei: virei até as 9, mas agora é 9h15. Larga a tixa na parede. Então no dia 5 de setembro de 92, Deus me deu um sonho, eu em cima do muro. Quando eu olhava para o céu, os céus abertos e uma pomba desse tamanho batendo as asas. No sonho eu falei assim: nossa, parece o batismo de Jesus, é o Espírito Santo. De repente veio uma luz e me pegou em cima do muro. E no sonho eu fui batizado com o Espírito Santo. Acordei chorando, porque eu não queria que a minha avó descobrisse que eu tinha tido aquele sonho. Acordei 10 horas, 10h05 toco o telefone. A paz do Senhor, meu filho. Eu: é a avó? É a avó. Tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Jesus não te mostrou nada em sonho? Quando o jovem quer dar desculpa, ele dá desculpa. Eu falei: vó, Jesus sempre mostra. Ela: mas e a pomba? Era bonita? Aí eu falei: agora ela sabe que é de hoje. Eu falei: é, vó, a pomba, né? É. Aí ele te batizou com o Espírito Santo, né? Eu falei: é. Mas sonho é sonho, né, vó? Ela: é. Vai ter um congresso na Assembleia de Deus hoje, você não leva a avó? Eu falei: levo, deixo a senhora no portão e vou embora para o shopping. Vou dar um rolezinho lá no shopping. Ela: não tem problema, é que o culto acaba à tarde, próximo à rodoviária, é perigoso a avó voltar sozinha. Eu falei: não tem problema, vou chamar meu melhor amigo, o Marcão. O Marcão, ele tem nanismo, ele é desse tamanho. E eu falei: Marcão, vamos para a gente fazer escolta para minha avó. E ele: demorou. Aí minha avó entrou para dentro da igreja, o Marcão falou: vamos ficar do outro lado da rua tirando sarro dos irmãos. Eu falei: vamos então. Aí ficamos lá do outro lado do muro. Aí chegava aqueles carros de crente na época, Caravan, Corcel 2, Kombi, variante. Descia o pai, a mãe, 12 filhos, instrumento de sopro. E o Marcão: meu, parece uma tribo. Parece, Marcão. Chegava aquelas irmãs quase pisando no cabelo. Ele: é Rapunzel. É Rapunzel, Marcão. Mas só que a igreja começou a cantar um hino 18, Grata Nova, lá na igreja. E a banda, pom, pom, pom. O Marcão: parece desfile de 7 de setembro. Eu falei: parece, Marcão. Só que a igreja começou a orar lá dentro. Só que o barulho lá dentro não era de glória a Deus e aleluia. O barulho começa a invadir a rua e pega a gente lá do outro lado. Porque o barulho, pastor, parecia o barulho de muitas águas. Parecia um barulho assim de um rio. Parecia um barulho assim de uma chuva. E o Marcão começou a olhar com o olho arregalado e falou assim: está acontecendo alguma coisa lá dentro. E aí a gente já atravessou a rua, porque aquilo lá foi nos atraindo. Deixa eu falar um negócio para você. Glória a Deus, aleluia, língua estranha, poder de Deus não escandaliza ninguém. Pelo contrário, vai atraindo. O que afasta pecador é pecado, fofoca, mas glória a Deus, mas aleluia, poder de Deus, batismo, atrai. Deixa eu perguntar: cadê os atraídos aqui nessa noite? Atrai, glória a Deus. Quando nos assim paramos para ver, a gente já estava no corredor lateral da igreja. Aí o vitrô era alto, eu não alcançava. Aí eu olhei para o Marcão: vem aqui, Marcão. Peguei ele pelo pé, coloquei ele no vitrô. Quando ele colocou a cabeça, ele gritou para mim: vamos embora que o negócio pega.
Falei, como assim pega? Mano, sua avó roda, e quando ela rela, começa a rodar também. Tá todo mundo rodando e pulando, e uns assim, outros assim, outros assim. Eu falei, vamos embora. Eu falei, não, vamos ver o que está acontecendo, a gente precisa tirar minha avó de lá. Fomos para a porta principal da igreja. Quando eu fui espiar, veio um irmão chamado Nicolau, diácono, ex-lutador de boxe, nariz quebrado, tatuado no pescoço assim. Ele me grudou pela minha camiseta, me levantou e falou assim: lugar de jovem é lá dentro, pode entrar. Sempre vai ter um Nicolau para te empurrar para dentro, irmã. Quem que veio junto? O Marcão. Eita, glória a Deus. Aí nós não enxergava nada. Os irmãos eram altos, eu tentando enxergar. Eu olhava para o Marcão. E aí, Marcão, ele... tá aqui, eu estou vendo. Só que quando nós chegamos, um irmão vira, falando em línguas estranhas, e olha assim para mim e diz assim: meu filho, te coloquei aqui dentro, porque hoje o meu sonho se cumprirá na tua vida. Te encherei com meu espírito, tu falarás novas línguas. Tem um ministério na tua vida, tem algo na sua vida. E eu assim parado, quando ele falou amém, eu olhei para o Marcão falou: já nos descobriram, vamos fugir. Viramos para fugir. Quando a gente foi fugir, o Nicolau na porta: estou de olho em vocês dois, não vai sair, ó, aqui não. O Marcão falou: tive uma ideia, segunda galeria. Chegamos na segunda galeria, tinha um cantinho na coluna, eu fiquei, o parapeito, o Marcão ficou certinho. Só que naquela noite, quem estava cantando era Júlio César e Marlene. Eu nasci no fogo, fogo abrasador. E minha avó assim lá, ó, eita glória, eita glória. Daqui a pouco Júlio César e Marlene cantam um hino chamado Filho Meu, tenho visto a tua dor, o que foi que aconteceu contigo? Chora agora, deixa a lágrima rolar, fala em língua estranha, essa dor que te acompanha irá te abençoar, sou teu Deus, te faço forte, já te livrei da morte. Quando falou livrou da morte, o Marcão começou... Falei, o que foi, Marcão? Jesus me livrou da morte. Eu falei, aonde? Eu caí do berço. Falei, sangue de Jesus tem poder. O cara caiu do berço, Jesus me deu vitória. E aí ele começa a chorar, eu começo a chorar, a igreja chorando, o povo chorando, a igreja adorando, o povo adorando, o Marcão adorando, eu adorando, Rio Largo adorando, nessa noite adorando, R5 adorando, os resilientes adorando. Levanta a mão para adorar nessa noite. Tem surpresa de Deus chegando hoje. Aleluia. E eu fecho a Bíblia aqui. Querido, que vocês cantaram, lá clamo Jesus. Teu nome é cura. Sabe qual que é? É isso aí, vocês cantaram, né? Pregador da noite pega o microfone. Pastor Napoleão Falcão. Aí ele pegou antes de pregar, começou a chorar e falou assim: se vocês soubessem o que eu estou vendo na segunda galeria. Eu imaginei, tá vendo eu e o Marcão. Visitante, seja bem-vindo. Ele diz assim: estou vendo um homem de branco, com as mãos estendidas. E ele vai batizar com o Espírito Santo na segunda galeria, vai descer para a primeira, e como uma onda vai chegar aqui no altar. Ele só disse isso: receba o Espírito Santo. Naquele dia foi a surpresa mais linda que eu recebi na minha vida. Veio uma brisa, um vento que não é o vento do medo, mas é o vento do Espírito. Veio e quando explodiu no meu peito, eu já não via mais nada. Era língua estranha daqui, língua estranha de lá. O culto acabou às 11. Era 11h40, minha avó estava tentando me controlar. Jesus batizou meu neto, a pomba visitou meu neto, Jesus encheu meu neto. E o Marcão passa no colo do Nicolau. E o Nicolau gritando: Jesus batiza grandão, Jesus batiza pequeno. É que o vaso era pequeno, encheu rápido. Então Jesus já encheu. O homem caiu arrebatado de tão cheio que ele estava. E agora, como que a gente vai embora para casa de ônibus? Minha avó falando em língua estranha, eu rodando de um lado, o Marcão em língua estranha do outro. Entramos dentro do ônibus, pagamos a passagem,
muita gente vindo da balada, e nós dois falando em língua estranha dentro do ônibus. O motorista falou: vou levar todo mundo pro DP, tá todo mundo drogado, maluco. A minha vozinha pegou: boa noite, pessoal, eu quero dizer para vocês que meu neto e o Marcão não estão drogados, não estão embriagados, não, eles estão vivendo Joel capítulo 2 verso 28, nos últimos dias Deus derramará do seu espírito sobre toda a carne. Eles estão cheios. Deixa eu perguntar, quem está cheio de Deus aqui levanta, por favor, com a permissão do pastor, se coloque em pé em nome de Jesus.